Eu sempre achei que conhecia todos os sons da fazenda onde trabalho. O mugido das vacas, o estalo da cerca de arame quando o boi encosta, o latido dos cachorros espantando qualquer coisa que se mexe no escuro. Quem vive na roça sabe, barulho demais assusta, mas é o silêncio absoluto, daquele que parece desligar o mundo, que realmente dá medo. E foi justamente num desses silêncios que tudo começou, numa madrugada fria de inverno, quando eu descobri que o curral não fica vazio nem quando todo o gado já foi recolhido. Naquela época, eu tinha acabado de assumir o turno da noite. O patrão desconfiava que alguém andava abrindo o curral para roubar bezerro, então me colocou para fazer ronda da meia-noite até o amanhecer. A rotina era simples, a cada hora eu dava uma volta pela casa, passava pelo galpão, cortava caminho pelo curral e descia até o coxo de sal lá embaixo, perto de um brejo raso. Na primeira semana, não aconteceu nada demais. Era só frio, sono e uma escuridão tão grossa que parecia ter peso. Até que, numa terça-feira, pouco depois das 2 da manhã, o curral fez uma coisa que eu nunca tinha visto, ele emudeceu por completo. Eu estava no alpendre, enrolado no casaco, ouvindo o barulho dos bois mexendo na palha e uns mugidos espaçados. De repente, tudo parou. Não foi diminuindo, não. Parou de uma vez. Nenhuma respiração pesada, nenhum casco raspando na madeira, nada. Até os grilos sumiram. Fiquei parado, com a caneca de café na mão, esperando o som voltar, mas o silêncio só foi ficando mais grosso. Senti aquele arrepio subir pelo pescoço, como se alguém tivesse chegado perto sem fazer barulho. Peguei a lanterna, respirei fundo e fui em direção ao curral, tentando me convencer de que era só impressão. Quando encostei na porteira, o clima lá dentro estava diferente. O ar parecia mais frio só naquele cercado, como se uma nuvem de gelo tivesse parado em cima do chão de terra batida. Apontei a lanterna e contei uma por umas cabeças de gado. Estavam todas ali, em pé, empurradas para o canto oposto, formando quase um círculo, como se estivessem cercando alguma coisa que eu não conseguia ver. Elas não mugiam, não se mexiam, não batiam o rabo para espantar mosca. Só olhavam fixo para o meio do curral, onde, teoricamente, não havia nada. Teoricamente. Dei 2 passos para dentro, o coração martelando. A poeira fina levantou devagar, como se a tela tivesse medo de fazer barulho. No centro do curral, bem ali onde os bois costumavam se deitar, o chão estava encharcado, escuro, como se tivesse chovido pesado só naquele pedaço. Toquei com a ponta da bota, era água fria, limpa, sem cheiro de esterco, sem nada que justificasse aquilo numa madrugada seca. Antes que eu pudesse entender, ouvi um som que fez meu sangue gelar. Não era mugido, não era vento, não era nada que eu conhecesse. Parecia uma respiração exagerada, como se alguém muito cansado estivesse puxando o ar pela garganta, do lado de fora da minha visão. A lanterna começou a tremer na minha mão. Eu sabia, sem ver, que não estava sozinho ali dentro. Podia jurar que, bem no meio daquele círculo de animais, existia alguma coisa parada, me encarando, usando o silêncio como arma. Foi então que um dos bois deu um pulo para o lado, como se tivesse levado um choque, e encarou diretamente o vazio na minha frente. Os olhos dele lacrimejaram, o corpo inteiro tremia, mas ele não arredava o casco. Quando a luz da lanterna passou por cima da poça de água, a superfície formou um desenho estranho, como se algo pesado tivesse acabado de pisar ali, espalhando ondas para todos os lados. Eu não sou herói. Dei meia volta, saí quase correndo e fechei a porteira com tanta força que a madeira gemeu. Voltei para a varanda e fiquei ali até o dia clarear, fingindo que era só imaginação. No fundo, sabia que não era. No interior, quando o bicho se assusta sem motivo, é porque tem motivo demais. No outro dia, com o sol alto e a coragem falsamente renovada, fui falar com o Zé Bento, peão antigo que conhece cada palmo daquela fazenda melhor que o dono. Contei do silêncio, da água no meio do curral, da respiração que não vinha de lugar nenhum. Ele me ouviu sério, mexendo o café, e no fim perguntou apenas uma coisa: você já reparou no marco velho perto do coxo de sal? Eu não sabia nem do que ele estava falando. À tarde, ele me levou lá. Atrás do curral,
quase engolido pelo capim alto, tinha um toco de madeira velha fincado no chão, meio podre, com os restos de arame farpado enrolado. Zé Bento contou que, muitos anos antes, quando a fazenda ainda era de outro dono, aquele era o ponto onde amarravam o gado doente para dar fim sem que os outros vissem. Nem sempre era doença. Às vezes, era bicho saudável que o antigo patrão mandava matar por raiva ou superstição. Diziam que, numa noite de cheia, uma boiada inteira foi levada até ali na Marrã. Faltou comida, sobrou crueldade. O capataz mandou sacrificar vários animais de vez, jogando os corpos num buraco improvisado atrás do brejo, sem respeito nenhum. Muitos peões se recusaram a participar e foram embora da fazenda naquele mesmo dia. Outros ficaram, mas juravam ouvir, por anos, mugidos desesperados saindo do nada, sempre de madrugada, sempre quando a lua estava alta. Com o tempo, os donos mudaram, o cercado foi ampliado, o buraco foi coberto, mas o marco antigo nunca foi arrancado. Era como se tivesse grudado na terra. Depois dessa conversa, as coisas pioraram. Toda madrugada, exatamente às 2h15, o curral repetia o mesmo ritual. Primeiro vinham alguns mugidos baixos, compridos, de arrepiar. Depois, silêncio total. Em seguida, a água aparecia no centro, escura e gelada, mesmo em dias de calor seco. E então, os bois se juntavam em círculo, encarando aquilo que só eles, e talvez eu, sabíamos que estava ali. Comecei a notar outra coisa. Quando a poça se formava, marcas de casco surgiam sozinhas ao redor, afundando na terra úmida sem que nenhum animal se movesse. Pareciam passos presos em um loop, sempre as mesmas pegadas, sempre o mesmo trajeto, como se algo invisível desse voltas e voltas sem nunca conseguir sair daquele lugar. Na terceira noite seguida, perdi a paciência com o medo e resolvi fazer o que ninguém recomenda. Entrei no curral durante o silêncio. Fechei a porteira atrás de mim, levei só a lanterna e um terço que minha mãe me deu quando soube que eu ia trabalhar de madrugada. Cheguei perto da água e falei, em voz alta, com a voz falhando mas indo, se tem alguém, ou alguma coisa aqui, que ficou preso nessa terra, eu não tô aqui para machucar bicho nenhum. O que aconteceu não foi culpa minha, nem desses animais. Se você ainda tá rondando por causa daquela noite, já acabou. Já passou. Não tem mais coronel, não tem mais capataz mandando matar. Essa fazenda é outra. Se precisa ser lembrado, tá lembrado. Mas solta isso aqui e vai descansar. Assim que terminei de falar, a temperatura despencou. Meu fôlego saiu em forma de fumaça, como se eu estivesse engeada. A respiração pesada aumentou, bem atrás de mim, tão perto que parecia compartilhar o mesmo ar. Os bois começaram a chacoalhar a cabeça, alguns bateram casco no chão, mas continuavam sem sair do lugar. A água da poça borbulhou, como se algo enorme tivesse se mexido lá embaixo. Fechei os olhos, apertei o terço com tanta força que as contas cravaram na palma da mão. Senti, por um momento, o cheiro forte de sangue velho misturado com barro. A vontade de sair correndo era enorme, mas eu sabia que, se fugisse, aquilo nunca mais me deixaria em paz. De repente, tudo parou. A respiração sumiu, o frio diminuiu, os bois relaxaram os ombros. Quando abri os olhos, a poça ainda estava lá, mas as marcas ao redor eram diferentes. Em vez daquele monte de pegadas confusas sobrepostas, havia uma trilha só, bem definida, indo do centro do curral até a cerca dos fundos, passando exatamente em cima do marco velho. Segui com a lanterna. A trilha se estendia até o começo do brejo, onde, antigamente, jogavam os corpos dos animais sacrificados. Ali, na beirada, a água estava completamente parada, espelhando o céu. Numa fração de segundo, vi refletida na superfície uma silhueta enorme de boi com chifres longos, olhando para mim com olhos tão cansados quanto tristes. Pisquei, e o reflexo virou só a lua tremendo na água. Daquela madrugada em diante, o curral mudou. As rondas continuaram, mas o silêncio absoluto nunca mais voltou do mesmo jeito. Os bois voltaram a deitar espalhados, o centro ficou seco, e a água misteriosa deixou de aparecer. De vez em quando o vento vira e a noite está mais fria que o normal,
ainda escuto um mugido comprido vindo de longe, como se alguém chamasse o rebanho para ir embora. Nesses dias, eu paro na porteira, apoio os braços na madeira e fico um tempo olhando para o pasto escuro, agradecendo baixinho por não ter que carregar o peso de quem viveu preso numa crueldade que não escolheu. Se você já viu animal se assustando com o vazio, já ouviu barulho de gado onde não tinha gado nenhum ou conhece algum curral que ninguém gosta de atravessar depois de certa hora, conta a sua história aqui nos comentários. Às vezes, o que você viveu ajuda a completar o quebra-cabeça do que acontece em outras fazendas também. Não esquece de deixar o like se esse relato te arrepiou, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias reais da roça. Aqui, toda semana, a gente acende a lamparina, senta na varanda e escuta o que o interior tem para contar, mesmo quando o que fala mais alto é justamente o silêncio.